confie em Deus, porque segundo a palavra, os nossos inimigos serão derrotados, os visíveis e os invisíveis. A minha esperança é que o seu coração seja boa terra para receber a mensagem do Senhor, e com isso você seja frutífero no reino de Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Não há Deus maior, Não há Deus maior, Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há não como nosso Deus. Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti todo esse trabalho, este povo que nos assiste. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado na vida deles. Nos abençoe, nos dá uma semana de paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fica com Deus. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Mais um domingo que nós celebramos ao nosso Deus de forma virtual, mas estamos aqui adorando ao Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço onde aqui nós adoramos a Deus com músicas e também ministrando a palavra do Senhor. Eu quero, antes de tudo, fazer uma oração inicial. Quero convidar você aí da sua casa a orar comigo. Coloque-se diante de Deus em oração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, queremos apresentar a Ti, ó Pai, todo esse trabalho. Desde já agradecendo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor Deus, pelos colaboradores, ó Pai, que nos ajudam a fazer com que todo esse trabalho seja uma realidade. Muito obrigado pelo carinho e atenção, ó Pai, de todos nesse projeto. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça. E obrigado, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos sustentado. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas, e nos ajuda a nos mantermos firmes e avançar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você a ler uma porção da palavra de Deus. Encontra-se no Salmos de número 18. Eu vou ler o verso 1 e 2 e vou ler o verso 46. E logo em seguida nós vamos louvar ao Senhor com músicas. Assim diz a palavra de Deus, Salmos 18, 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Aleluia, esse é o nosso Deus. E o verso 46 diz assim: o Senhor vive, aleluia, o Senhor vive. Bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. Aleluia, rendemos graças ao Senhor e nós vamos agora cantar com o nosso amado Ministério de Música da Igreja Batista Jordão. Vamos louvar o Senhor. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando o
mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário mirante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem nos buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Glória a Deus. Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, tens poder pra salvar.
começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. E tenho ouvido falar das tuas maravilhas, tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em teu caminho andar, meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Glória a Deus. Aleluia! Maravilhoso é louvar a Deus. Maravilhoso. Eu quero agora colocar diante de Deus em oração o nosso pregador. Hoje quem vai ministrar vai ser o nosso querido irmão Melanias, nosso diácono. Tem uma palavra poderosa da parte do Senhor para abençoar a tua vida. Nesses últimos domingos, eu não tenho pregado. Eu tenho me atarefado muito nas atividades gerais da igreja e com isso peço oração, peço que você esteja orando por mim. Não tem sido fácil, né, essa sequência de trabalho. Eu tenho trabalhado muito mais para tentar dar atenção às ovelhas, cuidado com as ovelhas. Isso tem sido muito desafiador para mim, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu estou bem, graças a Deus, saúde, estou bem, só que tem alguns momentos em que eu preciso descansar um pouco, e aí é onde entra essa ajuda maravilhosa dos pregadores aqui da Igreja Batista Jordão. Então, queridos, eu quero que vocês estejam orando por mim. Se Deus assim permitir, no próximo domingo a mensagem é comigo, mas esporadicamente vai ter aqui algum irmão ministrando a palavra para abençoar a tua vida. Hoje é o irmão Melanias, tá? E reforço, esteja orando por nós, para que Deus continue nos abençoando, para que Deus coloque essa pandemia aí para longe, para que a gente possa voltar às atividades. Então, queridos, eu quero orar pelo pregador e, na sequência, passar a palavra para ele ministrar na tua vida. Ok?
Maravilhoso Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida do irmão Melanias, o diácono, ó Pai amado, que tem nos ajudado, que o Senhor o abençoe, que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, entre em nossos corações. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com a mensagem do Senhor. Graça e paz, amada igreja do Senhor. Eu queremos ler o texto bíblico da palavra de Deus, onde está baseado a nossa mensagem desta noite. O texto bíblico se encontra em Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. Se você tem uma Bíblia ao alcance da mão, abra em Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6, que eu passo a ler agora. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias então desceu à casa do olheiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão. Diante desse texto, eu quero discorrer com vocês alguns minutos sobre o seguinte tema: deixa Deus refazer a sua vida. Repetindo, deixa Deus refazer a sua vida. O texto diz que Deus enviou o profeta Jeremias para falar à comunidade de Israel, que estava em crise. Portanto, Deus manda Jeremias à casa do olheiro, que estava trabalhando na sua obra, foi o que acabamos de ler. Interessante que o olheiro, trabalhando na sua obra, o jarro, quebrou, caiu das suas mãos, escorregou, o vaso quebrou-se. Imediatamente pegou com cuidado o mesmo vaso e o refez. Duas lições preciosas nos vêm à mente. A primeira, o vaso realmente pode quebrar, ele é frágil. A segunda, o olheiro tem poder de reconstruir ou de refazê-lo como bem quer. Fica claro então que nós somos vasos frágeis, podemos quebrar. E o olheiro é Deus, ele é o olheiro divino, pode refazer nossas vidas. As coisas podem mudar em sua vida, experimente. Então, pressupõe-se que nós somos seres humanos, que é comparado aqui nesse texto por Deus como vasos. E o olheiro, o fabricante de vasos, ele aqui nesse texto é comparado como o próprio Deus. Você pode ver que o olheiro estava confeccionando, estava fazendo o vaso, mas este caiu das suas mãos e quebrou-se. Mas imediatamente ele tomou em suas mãos e refez um vaso novo. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui uma triste realidade. O vaso achou-se estragado. Apesar do olheiro trabalhar nele com muito amor e carinho, com as suas próprias mãos, aquele vaso caiu e estragou-se. Essa é uma triste realidade que encontramos no verso 4, parte B, do texto em estudo. O vaso de barro que o olheiro fazia se lhe estragou em suas mãos. A obra de arte do olheiro estragou-se, não deu certo. Vamos pensar em coisas que se estragam. Um carro, uma geladeira, uma máquina de lavar, uma TV, os óculos. E coisa tremendamente desagradável é quando falta energia. O freezer desliga e os alimentos perecem, se estragam. Infelizmente, vivemos no mundo das coisas estragadas.
A economia mundial está estragada. Milhares de vidas sendo ceifadas por esse vírus. O Brasil está vivendo a pior crise financeira de todos os tempos. Não só o Brasil, mas todo o mundo, por causa da Covid-19, que já virou uma pandemia. Por isso, o mundo todo está estragado. E o que dizer dos casamentos estragados? Quantas separações, quantos divórcios por esse Brasil afora. E o que dizer das emoções estragadas, da saúde estragada, das vidas estragadas. Tudo isso acontece, queridos, por causa do pecado. O pecado estraga tudo. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. O pecado ceifa, ele mata, ele quebra, ele estraga nossas vidas. O que na sua vida está errado? O que foi quebrado? Seus sonhos, seus alvos, seus relacionamentos foram quebrados, seus negócios, seu casamento, nada está dando certo na sua vida, tudo está errado, as coisas não estão acontecendo como você planejou. Tudo em você está estragado. O vaso que o olheiro fazia se estragou nas mãos. A sua vida é um vaso quebrado? Pois creia em Deus que Ele dá uma nova chance. Tornou a fazer dele outro vaso, versículo 4, parte B. Mesmo que o vaso estragado, o olheiro pegou em suas mãos preciosas e tornou a fazer outro vaso. Lembre-se que Deus é o oleiro e você e nós somos o barro. O pecado nos quebrou, nos estragou, mas Deus nos deu uma nova chance. Deus é assim, Ele sempre nos dá uma nova chance. Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Deus não desiste de nós. Aleluias por isso, porque Deus nos ama, Ele está sempre pronto a nos ajudar, Ele não desiste de nós. O olheiro do texto de Jeremias capítulo 18 não desistiu, o vaso quebrou e ele reconstruiu. Vejamos o versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, disse Deus. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Nós nos quebramos nesta vida por causa do pecado, estamos quebrados, mas Ele, Deus, está sempre pronto a nos reconstruir, a nos refazer. Deus é assim, Deus age assim para conosco, porque Ele nos ama, Ele não desiste de nós. E Deus nos oferece uma segunda oportunidade. Deus é o Deus das oportunidades. Ele sempre abre uma segunda porta para nós, porque o amor dele nunca acaba. Neste mesmo livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, Deus diz assim: de longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Outro texto, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Isso para provar o amor de Deus por nós. E assim diz o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de tal maneira neste mundo, que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só mais um texto. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus por você e por mim. Repito, Jesus Cristo é a prova do amor de Deus por nós.
Não há casos perdidos para Deus. Deus é especialista em casos perdidos pelos homens. Quando chegamos no fundo do poço e achamos que o nosso caso, os nossos problemas não têm mais solução, o seu amor, a sua graça nos alcança e nos ajuda. Jesus Cristo é a solução para todo e qualquer problema. Creia nisso, confie em Deus. Ele é a solução para todo e qualquer problema. Deus é o Deus das vidas estragadas, das vidas perdidas, das vidas sem esperança, como a do ladrão na cruz. Você lembra da história do ladrão na cruz? Quando Jesus foi preso lá na cruz, tinha 2 ladrões do seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Esse texto se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Aquele ladrão que estava na cruz estava sem esperança, sem perspectiva de vida, mas ele ouviu falar sobre Jesus. Interessante, toda a Judéia e Samaria e adjacência, toda Jerusalém ouvira falar sobre Jesus. E com certeza aquele ladrão ouviu falar sobre Jesus. E ele creu nos milagres que Jesus havia feito. Os cegos via, os aleijados andavam, os mortos eram ressuscitados. Então aquele ladrão creu nos milagres de Jesus. Ele creu na palavra de Jesus. Ele creu na mensagem de Jesus. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, olhando com aquele olhar maravilhoso, que só Ele sabe olhar, aquele olhar que penetra no fundo, lá no íntimo da alma, e ver o que realmente estava acontecendo com aquele homem. E Jesus viu que aquele homem estava arrependido dos seus pecados, aquele homem estava crendo em Jesus, aquele homem estava com fé para a salvação. E então Jesus responde para aquele homem que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma vida totalmente estragada, à beira da morte, mas foi salvo por Jesus, porque creu, porque se arrependeu. Jesus é especialista em vidas estragadas. E o que dizer da mulher adúltera, cuja história se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8. Trouxeram até Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério, no próprio ato adulterando. E na lei dizia Moisés que todas as mulheres que fossem pegas adulterando seriam apedrejadas. E então aqueles homens, os escribas, os fariseus, os saduceus, que queriam tentar a Jesus, pegar a Jesus em alguma falha, trouxeram aquela mulher até Jesus. Jesus estava assim, assentado, escrevendo na areia. E então trouxeram aquela mulher e disseram: mestre, esta mulher foi pega no próprio ato adulterando. E tu, que dizes? Porque na lei de Moisés diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. E o que tu falas? Aí Jesus estava escrevendo na areia, levantou a cabeça, olhou para aqueles homens e disse: aquele que não tiver pecado, que atire-lhe a primeira pedra. E se abaixou e continuou escrevendo na areia. E então aqueles homens começaram a sair um a um de perto de Jesus, e começaram a sair um a um, começando do mais velho até o mais novo. Por quê? Porque todos eram pecadores. E o pior ainda, não estavam dispostos a se arrepender dos seus pecados, por isso se afastaram da presença de Jesus. E então Jesus levanta a cabeça quando aqueles homens foram embora e pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, ninguém me acusou. E Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Jesus é assim. E o que dizer de Zaqueu? A história dele está registrada lá em Lucas capítulo 19. Zaqueu era um cobrador de impostos e era um homem rico, mas não era feliz. Apesar do seu dinheiro, apesar da sua profissão, apesar da sua riqueza, ele não era feliz. E ele ouvira falar que Jesus ia passar por ali. Ele morava em Jericó. E Jesus ia passar por Jericó, porque Jesus estava caminhando para o Calvário, lá para o Monte Calvário, onde iria morrer numa cruz. Ele ia passar pela última vez naquela cidade. E Zaqueu ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Mas Zaqueu era um homem de pequena estatura, ele era quase anão.
que ele fez? Ele precisava ver este homem, que tantos falavam bem dele, que tantos milagres havia feito, até morto havia ressuscitado. Zaqueu precisava ver esse homem. Eu imagino que Zaqueu pensou, se eu pelo menos olhar para este homem, se eu crer neste homem, certamente a minha vida vai ter outro sentido. Eu serei um homem feliz. O que Zaqueu fez? Subiu numa árvore e ficou lá esperando quando Jesus havia de passar por aquele caminho. E de repente lá vem a multidão, todos glorificando a Deus. Hosana nas alturas, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. E Jesus foi passando. De repente, acontece algo inesperado. Jesus para no meio do nada, da estrada. Toda a multidão parou. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E então imagine a alegria daquele homem. Zaqueu desceu correndo da árvore, não sei como, mas ele rapidinho chegou até Jesus. E Jesus disse: Zaqueu, hoje eu quero pousar, eu quero almoçar com você em sua casa, eu quero entrar em sua casa. E Zaqueu abriu a porta e Jesus entrou. E ali Jesus falou de Deus para ele, das maravilhas, pregou o evangelho para Zaqueu, falou de tudo aquilo que ele havia, para o qual ele havia nascido, para trazer o reino de Deus aos homens. E Zaqueu se converteu. Zaqueu creu no evangelho, Zaqueu creu nas palavras de Jesus. E então Zaqueu diz: Senhor, arrependido já dos seus pecados, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, porque ele era um cobrador de impostos, e então ele pegava o dinheiro do povo e muitas vezes ele ficava para si, por isso que ele era rico. Mas naquele momento aquele homem se arrependeu. E então nós podemos ver que até os ricos podem entrar no reino dos céus, desde que se arrependam e creiam e recebam e aceitem Jesus como Salvador. Jesus é assim. Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas, é aquele que é o Deus das vidas estragadas. Então, como este homem, a mulher adúltera, como Zaqueu e como tantos outros homens passaram pelas mãos de Jesus. Esses homens eram vasos quebrados, mas foram refeitos porque eles passaram pela mão de Jesus. Você não quer experimentar essa graça infinita de Deus e deixar que Ele faça também de você um vaso novo, faça algo novo, diferente, maravilhoso em sua vida? Jesus veio para isso. Ele nasceu para isso, para transformar as vidas dos homens, para perdoar os pecadores, para salvar vidas, para transformá-las para melhor, como ele fez com essas pessoas, com Zaqueu, com aquela mulher adúltera e com tantos outros. Concluindo, agora eu estou partindo para a conclusão. Você quer experimentar a graça divina de Deus? Vaso quebrado nas mãos do Senhor Jesus Cristo é reconstruído, é refeito, as coisas podem mudar. Experimente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que tal vida nova, tudo novo? Deus faz isso por você. Ele pode mudar tudo em sua vida. Experimente. Jesus é o Deus das causas perdidas, dos impossíveis, porque para Deus não existe nada impossível. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37, no Evangelho de Lucas. Agora, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que me ouve atentamente, você que está me ouvindo atentamente, eu quero dizer para você uma coisa. O que eu acabei de falar fez sentido para você? Se sua resposta for sim, então é porque o Espírito Santo tocou o seu coração e fez você entender todas as palavras que eu acabei de vos falar, que são palavras da Bíblia, é mensagem da palavra de Deus. Com certeza o Espírito Santo tocou na sua mente, tocou no seu coração, fazendo-lhe entender tudo. Então, coloque-se como um vaso quebrado e Jesus vai refazê-lo. Jesus vai reconstituí-lo, transformá-lo num vaso novo, puro, santo e agradável a Deus. Deixa Deus refazer
a tua vida. Se você se sente um vaso quebrado, um vaso que não deu certo, um vaso que caiu nesse mundo e se quebrou, deixa Deus refazer a tua vida. Jesus Cristo pode refazer a sua vida, fazer um vaso novo, santo, puro, agradável a Deus e devolvê-lo à sociedade, como fez com tantos que passaram pela mão de Jesus. Então, o meu conselho para você nesta noite é: deixa Deus refazer a tua vida. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor preparou para ser a minha
Aleluia, Deus seja louvado, glória a Deus. Irmãos, tem sido uma bênção participar de todas essas atividades, mesmo desafiador o tempo que a gente está vivendo, mas Deus tem nos honrado, queridos. E nós não vamos desistir, nós não vamos parar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Eu quero dar uma palavra muito importante e ler um texto das Sagradas Escrituras sobre oferta. Está lá em Provérbios capítulo 3, do verso 9 e verso 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Promessa do Senhor para aqueles que têm um coração aberto a contribuir. Olha, queridos, os pensadores da área da economia, da área da finança, sempre orientam aqueles que querem viver uma vida abundante financeira, eles precisam ter um coração aberto a contribuir com algo ou com alguém. Coloque isso no seu coração, e a Bíblia já fala isso há muito tempo. Querido, dizimar, ofertar é uma bênção, querido. Eu digo isso por vivência própria. Meus irmãos, está aqui o QR Code, em uma das partes da tela vai estar aparecendo, você que sabe manusear o QR Code, oferta por aí. Aqui na descrição do vídeo tem um contato do nosso querido diácono Moab, que ele trabalha essa parte das finanças aqui na igreja. Se você quiser contribuir, entre em contato com ele, fala com ele. Diácono, eu gostaria de contribuir com a igreja, como é que eu faço? Tem também uma ferramenta que você só é clicar aí, vai direcionar você também, se você quiser contribuir diretamente pela internet, é só clicar lá na descrição do vídeo. Querido, abençoe. Tudo isso aqui precisa de ser sustentado para que a gente avance no trabalho. E eu quero dizer, eu agradeço a Deus por tua vida, que você tem honrado, você tem abençoado, porque os recursos têm chegado e a gente tem avançado. Para a glória do nosso Senhor. Para a glória do nosso Senhor. Então, querido, eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa obra. Eu confesso a vocês que quando começou essa pandemia, que os templos tiveram que ser fechados por causa de tudo isso, eu me preocupei. Eu disse, Senhor, e agora? A tua obra, como é que vai ficar? E aí eu senti, nesses meses que a gente está, que de fato a obra é dele. Ele é quem sustenta. E querido, chega, eu me arrepio. É dele, meus irmãos. É dele. Aleluia. Aleluia. Que a gente siga firme em nome de Jesus. Que a gente siga firme. Queridos, eu quero agradecer a Deus por mais um culto e louvar ao Senhor por esta celebração. A você que é da igreja, fique atento ao grupo de WhatsApp que tem as informações na nossa igreja com relação às atividades durante a semana. Nós temos algumas mudanças que vão ser importantes para o cuidado mútuo, tá? Orem por nós e por essa situação que estamos vivendo, tá? Os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem nos sustentado. Quero também lembrar a questão das cestas básicas. Se você tem para contribuir, procura a gente. Se você está precisando, procura a gente. Tá? A gente não tem muito, mas o que a gente tem dá para ajudar. Eu quero orar e encerrar o culto desta noite, agradecendo a Deus pela providência, pelo carinho, pelo amor. Amém? Oremos. Obrigado a Deus por mais uma oportunidade de culto, de louvor e de adoração, Pai. Nos dá uma semana de paz e que a gente siga firme, Pai. Nos protege, nos livra dessa peste, Pai. Em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, poderoso sangue, Pai, para que a gente possa avançar. Essa é a nossa oração de glorificação, Pai, e de agradecimento em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida e que a graça do Senhor seja ricamente vivenciada por você. Forte abraço e fica na paz.